Paz e graça, amados irmãos. Antes de mais nada, queria agradecer a Deus por estar na sua presença e na vossa presença. Senhor e Pai, obrigado por estar na tua presença, na presença dos teus amados filhos e meus irmãos. Pai, continua connosco, nos ajudando, nos livrando das ciladas e tribulações do inimigo. Pai, continua connosco. Ajuda-nos a superar os nossos testes, a vencer as nossas tribulações. Continua connosco, pois nós somos tão fracos e tão débeis, mas contigo somos mais que vencedores. Continua connosco. Pai, agora também te peço que nos revistes da tua santa armadura e que continues connosco. É o que eu te peço e agradeço, Jesus, em teu nome, que vives e reinas para sempre. Amém e amém. Amados, queria-vos pedir duas coisas. Tudo o que eu tive, tudo o que eu tiver a dizer de acordo, que tiver a dizer que não esteja de acordo, peço desculpa, com a palavra, em nome de Jesus me digam. Tudo o que eu tiver a dizer que não esteja com o assunto, com a palavra, que não estiver em acordo com a passagem, ou com, pronto, em nome de Jesus me digam, pois sou homem para falhar. Também vos queria pedir, amados, que em vossas orações se lembrassem de duas coisas, do povo de Israel e de Jerusalém, e também se lembrassem de mim, de todo o homem e mulher que se lembra, que esteja a serviço do Senhor, pois também somos provados, somos testados e não é fácil. E queria também, neste vídeo, queria vos pedir outra coisa em oração, que se lembrassem, que com a graça do Senhor, com o seu poder, graças ao Senhor mais uma vez, e agradecer também pelo empenho, infelizmente o pastor não pode ver, mas agradecer pelo empenho do pastor Luís Correia, e agradecer principalmente, e estarei do pastor Luís Correia e da sua esposa, que são como uns pais para mim, e agradecer também em especial ao seu filho Samuel Correia e à sua futura esposa. Ainda são namorados, mas hoje, sei lá, eu desejo do fundo do meu coração, e espero que seja, se não for, pronto, é como o Senhor quer, né? Mas espero do fundo do meu coração que esses dois grandes, uma foi o canal de bênçãos e outro foi a minha bênção. E espero do fundo do meu coração que seja o plano do Senhor ficarem os dois juntos para sempre, neste caso, casarem cá na Terra, não é? E sim, que a Ana Catarina não era das nossas, agora está a começar a ser, continua connosco, continuo a conhecer mais e mais o Senhor, ela, a sua família, e continuo a conhecer mais como o Senhor trabalha, comece mais coisas, é o desejo do meu coração, e que eles dois se unam mesmo, que seja da vontade do Senhor, e que tenham filhos lindos, filhos que sejam, eu já estou a falar em filhos, mas pronto, que sejam filhos a serviço do Senhor. E também, e pronto, o que eu queria pedir-vos é, pronto, que orassem, não somente por eles, pelo pastor Luís Correia, pela mulher que são os meus líderes atuais, ou pastores atuais, e pelo Samuel Correia e Ana Catarina, que são namorados, mas espero que seja o desejo do Senhor de ficarem juntos, e pela minha mãe, porque a minha mãe, como eu estava a dizer, pela sua honra e glória e pelo seu poder, pela sua graça, finalmente, depois de tantos anos, depois de uma ferida que foi feita, a minha mãe vai retornar ao Senhor. Pelo menos vai a um culto de ceia. Vamos ver se ela vai continuar. Eu espero que sim. Ela disse que, pronto, até já está com desejo. Eu disse-lhe, pronto, que andava. Que eu, até ao princípio, eu fiquei assim um bocadinho. É um bocado assim, um bocado cansativo, pensava eu, mas até está a ser uma experiência espetacular. E a minha mãe até agora parece que lhe peguei a febre, que ela também já quer ir visitar pessoas, pronto, assim, as pessoas mais idosas, né, e ajudar, que ela também já em que a luz era assim um bocado no café convívio, ela falava com as pessoas e não conseguia, depende das pessoas também, não é? Como a gente sabe, o Senhor respeita o coração e a opinião de cada um, não é?
E então a minha mãe, felizmente, com a graça do Senhor, com o seu grande poder, finalmente tocou-lhe no coração. Tanto que eu comecei, e não vou parar, claro, comecei com os cultos cá em casa e finalmente parece que resultou. Tanto que a sua palavra diz, e sabemos que a palavra é a verdade e a palavra é eficaz, e diz que todo o trabalho que fazemos no Senhor e para o Senhor não é em vão. E eis aqui a prova, outras mais que eu tenho visto, não é? Mas eis aqui a prova, e ela também tem visto as provas, e com a graça e a glória do Senhor, finalmente a minha mãe vai voltar. Queria-vos pedir que orassem por ela e por estes dois casais que eu falei, que são pessoas 5, 10 estrelas, cada casal. A Ana Catarina foi colega da minha sobrinha, eu não me dava assim muito com ela, mas é uma pessoa para mim espetacular. Voltando agora ao nosso assunto, queria mandar também abraços para todos vocês, sem exceção. E, como eu estava a dizer, amados, nós muitas vezes vemos ou ouvimos, né? Às vezes há pessoas que nos chamam, ou pessoas, ou quem diz pessoas, ou diz um patrão ou outro que nos chamam. Olha, por exemplo, agora vou falar em mim, por exemplo. Olha, Samuel, vem cá que eu deixei estou a precisar de um trabalhador e tu trabalhas assim, assim, assado, eu gosto do teu trabalho, anda lá, fazem-nos imensas promessas, ou gostam do nosso trabalho e chamam-nos. Quem diz trabalho, diz noutras situações, ou gosta da tua companhia. E nós muitas vezes ouvimos esses chamados e vamos. Ou às vezes até nos prometem muitas coisas e nós vamos, mas as promessas ficam assim. Mas não é isso que está em questão. Está em questão é que muitas vezes nós ouvimos outro tipo de chamados e vamos. Agora, há aqui uma coisa também que devemos ver. A palavra de Deus também diz que para cada um de nós há um plano. Mas também é importante uma coisa. Nós ouvirmos o chamado de Deus. Porque se nós ouvimos, né, o chamar das pessoas, também temos que saber ouvir primeiro de tudo o chamar do ser supremo, o ser que é o rei de tudo, que é Deus. Se nós atentarmos para o seu chamado, para já é o chamado que tem prioridade em tudo. E muitas vezes nós vemos isso, ou podemos testificar aí muitas situações. Há muitas pessoas que têm essa dom ou capacidade de ver que o Senhor os chama e as chama, e essas pessoas às vezes podem estar a cair, mas ao mesmo tempo, pumba, o Senhor está-me a chamar, o Senhor chamou-me, tenho que fazer, tenho que me preparar, tenho que me reconciliar para com o Senhor. E há outras que, infelizmente, muitas vezes, por várias e várias razões, não atentam para o chamado do Senhor. E, no entanto, como também há exemplos no Novo Testamento, até um no Velho Testamento que eu vou ler agora, mas há alguns também no Novo Testamento. E, em especial, os melhores exemplos que temos é o próprio Jesus que os dá. Quando foi, por exemplo, com os apóstolos. Quando os via, sigam. E eles seguiam-no. Chegou a Levi, ou Mateus, segue-me. E ele largou tudo. Era um publicano. Tinha várias e várias coisas, mas seguiu. E chegou a um rico, um jovem rico, chegou ao pé dele. Este é o outro exemplo. Chegou ao pé dele e disse-lhe: bom mestre, o que terei que fazer
para merecer a vida eterna. Aí Jesus lhe disse: porque me chamas de bom? Não há ninguém bom senão Deus. Cumpre os mandamentos. E aí ele disse: quais? O jovem rico respondeu a Jesus: quais? E Jesus disse: honra o teu pai e a tua mãe, por aí fora. E ele disse: o jovem rico respondeu a Jesus: isso eu já tenho os cumprido, ou já os tenho, isso tenho feito desde a minha mocidade. Só que aí Jesus lhe disse: falta-te um. Vende tudo o que tens, dá o teu dinheiro aos pobres e segue-me. Ou seja, Jesus disse isto em relação àquilo do nega, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. O porquê de isso ser relacionado ao que eu estou a falar de ouvir as chamados? Porquê? Porque se Jesus disse para nós negarmos a nós mesmos e segui-lo, o jovem rico aqui não o fez. Porquê? Porque o jovem rico quis se deleitar, se consolar nas suas riquezas. Como tinha muitas coisas, então ficou triste. Deve ter ficado a pensar: epá, para aí. Então, tudo o que eu tenho, tudo o que os meus pais quiseram, que ganharam, que me quiseram dar, agora vou-me desfazer tudo para te seguir e vou dar a quem nunca nem os conheço, vou dar assim. Mas aí Jesus quis mostrar que os ricos não querem deixar as coisas que têm, preferem estar a amontoar para si e não deixar o que eles mais gostam para segui-lo. Enquanto isso, o jovem entristeceu-se e saiu. Agora, a outra passagem que eu quero ler foi a de Samuel. Samuel a dormir. Samuel também, se calhar, durante o dia eu ouvia muitas vezes: Samuel. E ele ia: eis-me aqui. E quando me chamavam, diziam o que ele queria. Outras vezes, igual: Samuel. E ele ia: eis-me aqui. Agora, uma noite, uma voz que ele não sabia quem era: Samuel. Samuel agora pensava que era Eli. Oi? Vamos à primeira passagem e já vamos aí. Que é em 1 Samuel 3, no capítulo 3, do 1 ao 14. E diz: Deus fala com Samuel em sonhos. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Isso se deu naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamá-lo outra vez e disse: eis-me aqui, tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe
tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor depois tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. E então entendeu Eli que era o Senhor que o chamava. Então entendeu Samuel então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E então Samuel foi e se deitou no seu lugar. E então veio o Senhor ali e esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual a todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado, contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos enxergáveis, não os repreendeu, porquanto jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício nem com oferta de manjares. E aqui, amados, como eu estava a dizer, podemos ver o jovem Samuel foi-se deitar e podemos ver, ele passava o dia no templo a servir ao Senhor, mas não conhecia a sua voz. E o Senhor então, pela primeira vez, o chamou: Samuel, Samuel. E ele pensava que era Eli. E foi e disse-lhe à terceira vez. Então, à terceira vez, aí, Eli entendeu que o Senhor chamava a Samuel. E então disse para lhe dizer: Fala, Senhor. Como é que é? Fala, porque o teu servo ouve. E então, aqui uma coisa que nós podemos ver: o Senhor chama. E muitas vezes podemos aqui ver uma coisa, duas coisas. O Senhor chamou a Eli. O Senhor disse a Eli, pelo que estamos aqui a ver, disse a Eli a iniquidade que havia na sua casa. Disse: olha, deve ter mostrado: olha, os teus filhos estão assim perante mim. Os teus filhos de sacerdote, não estão bem. Mas agora, o pai, neste caso, Eli, o sacerdote do templo, não ouviu ou não quis saber porque eram os seus filhos. E então aí, o Senhor chamou a Samuel. E pela terceira vez, Samuel ouviu, aí Eli disse para que respondesse. E aí, o Senhor fez saber a Samuel que nem com ofertas, nem com nada, eles se iriam safar. Porquê? Porque o Senhor já lhe tinha mostrado. O Senhor já lhes tinha chamado à razão. Olha, vocês não estão bem. O Senhor já lhe tinha dado um abanão. Olha, repreende os teus filhos. Mostra-lhes que eles não estão bem perante mim. Eles são teus filhos.
são filhos do sacerdote do templo onde está a minha arca. Eles não estão bem. Repreende-os. Mas Eli deixou-os andar. Deixou-os andar como eles quiseram. E chegou a um ponto que nem com isso, ele não quis saber. Então agora Samuel ficou a saber das coisas. Samuel, que era simplesmente, digamos assim, um simples servo do sacerdote, agora passa a ser o juiz de Israel. Porquê? Porque ele ouviu. Porque era um homem submisso. Um homem que quando podiam lhe chamar, ele ouvia, neste caso, a voz do homem. Mas quando ele lhe disse, olha, quando te fores deitar, nesta terceira vez, e quando ouvires, diz, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aí, Eli disse Samuel, ou deu-lhe a entender que era o Senhor. E aí Samuel então já sabia, ou já entendeu que era Deus a falar. E então aí, Senhor, fala. Sou aqui o teu servo ouve. Fala. O que tu queres que eu ouça da tua boca? E aí Deus falou a Samuel. Meus amados, agora há uma coisa que nós temos que entender aqui. Como já vimos no Novo Testamento, Deus chamou os apóstolos. Uns eram pescadores, outro era publicano ou cobrador de impostos. Quando Jesus disse a eles todos, segue-me, todos eles o seguiram. O jovem rico teve essa triste atitude. Quando Jesus lhe disse, reverente àquilo do negue-se a si mesmo, aquele que me quiser seguir, negue-se a si mesmo e siga-me. Reverente a isso, o jovem rico, quando Jesus lhe disse, falta-te um. Vende tudo o que tens e dá o teu dinheiro aos pobres e segue-me. Aí o rico entristeceu-se e teve a infeliz atitude de se entristecer e se ir embora, porque tinha muitas coisas e preferiu ficar com o que tinha. E agora há aqui agora há outras chamadas parecidas. Eli não queria repreender porque eram os seus filhos. O meu filhinho, os meus filhos, tadinhos, porque isto ou porque aquilo. Mas o Senhor já lhe tinha dito, ou já lhe tinha mostrado, olha que os teus filhos estão a fazer mal aos meus olhos. Os teus filhos são teus filhos, os teus filhos são da casa dos sacerdotes, que eu escolhi. Olha que eles estão a fazer mal. Tens que os repreender. Se não os repreender, esquece. Nem com ofertas, nem com nada. E assim foi. Só porque eram os filhos, ele não o quis repreender. Então, assim foi. Nem com oferta, nem com nada. Não havia expiação para ninguém. Agora, Samuel, pela primeira vez, pensou que foi Eli. E foi. A segunda, igual. Eli viu que era o Senhor a chamar Samuel e disse, olha, então quando fores para lá, faz isso. Vê que é quando ouvis a terceira vez a chamarem-te, diz, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E aí veio a palavra do Senhor. E eu imagino a voz doce e calma do Senhor a chamar Samuel. Samuel. E aí o jovem Samuel pôs-se de joelhos e dizer, fala, Senhor. Não, fala, Senhor, que o teu servo te ouve. E aí, quando ele se submeteu à sua voz, aí o Senhor fez-lhe saber coisas que ele não sabia. Que eu imagino o jovem Samuel, como ele não deve ter ficado. Ele deve ter pensado, então, peraí, então, mas eles são filhos do sacerdote e estão assim? Ou o que é que eles fizeram? Amados, nós sabemos que
Se nos chamarem, por exemplo, se alguém nos chamar, um vizinho, seja quem for, nós vamos. Mas há um chamado mais importante que esse. Que nós todos temos esse chamado. Todos aqueles que creem em Jesus. Temos esse chamado. Será que o ouvimos? Ele chama-nos. Ele nos chama a cada um de nós. E nós estamos prontos a ouvir. Será que fazemos como Samuel? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fazemos isso? Ou ignoramos como Eli e deixamos andar? Pensem nisto, amados. Porque no mundo há várias coisas, há vários chamados. Nós podemos ir trabalhar para um sítio melhor, ter mais hipóteses de sobrevivência e tudo isso. E será que isso nos levará a lado algum? Será que isso vai ser para sempre? Só nos vai dar estabilidade agora. E mesmo assim não sabemos se vai ser sempre. Porque várias e várias vezes podemos ir na Bíblia que o Senhor dá pode dar até um certo ponto, mas depois também o pode tirar. Nabucodonosor, o Senhor tinha-lhe dado todo o reino, todos os reinos, pois foi. Mas pela sua arrogância, pela sua soberba, quando Nabucodonosor disse, não fui eu que edifiquei tudo isto? Ele disse, não fui eu. Já tinha sido repreendido quantas e quantas vezes. Há pessoas que são assim, mas essas pessoas estão no mundo. Nós, pelo menos eu falo por mim, quando me pedem alguma coisinha, especialmente em nome de Jesus, às vezes pode falhar, mas muitas vezes eu tento. Foi pedido em nome de Jesus. Amados, lembremos disto. Podem nos chamar para várias coisas, mas o melhor chamado que nós podemos ter pode também ser um chamado deste, de repreensão. Mas também vemos aqui uma coisa. Eli, como eu tinha dito no vídeo o que é a Bíblia, nós já podemos ver. Eli não quis ouvir porque os seus filhos estavam errados e não os quis repreender. Por causa disso, nem a oferta de manjares, nem a oferta de expiação, nada disso iria o ajudar. Aí podemos ver. Agora há uma coisa. Referente a essa parte da Bíblia, o que é a Bíblia, como eu fiz esse vídeo, uma parte que também nós aqui, ou neste capítulo, nós guardamos. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Mas há aqui outra coisa que nós devemos guardar, que é da parte do do versículo 11 até ao fim. O que Deus fez saber a Samuel sobre Eli. Porque Eli não se quis emendar. Isso também devemos guardar. Porque também serve para nós. Se nós não nos quisermos emendar, também serve para nós. Pensemos nisto. Que Deus te abençoe, hoje e sempre.